Contratei um pedreiro que morava na rua para uma obra de R$ 800. Quando ele terminou, me entregou uma chave e disse que eu precisava saber a verdade sobre quem ele realmente era. E olha, essa não foi apenas uma obra qualquer. Esse homem trabalhou na minha casa durante 15 dias seguidos, dormindo no canteiro de obras, recusando qualquer ajuda extra que eu oferecia. E quando tudo acabou, ele me fez uma revelação que mudou completamente a minha vida. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e sempre morei em Belo Horizonte. Trabalho como gerente de vendas e até 3 meses atrás, minha vida era completamente normal. Até o dia em que decidi reformar o muro da minha casa. Era uma segunda-feira de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, e vi um homem sentado na calçada, alguns quarteirões antes da minha casa. Ele tinha uns 50 anos, barba grisalha, roupas surradas, mas limpas. Segurava uma placa de papelão escrita: pedreiro, faço qualquer serviço. Normalmente eu passaria direto, mas naquele dia algo me fez parar. Talvez fosse o olhar dele. Não era um olhar de desespero ou pena. Era um olhar firme, digno, como se ele estivesse apenas esperando uma oportunidade, não uma esmola. Abaixei o vidro do carro e perguntei se ele realmente entendia de construção. Ele se levantou, chegou perto e disse com uma voz calma: Senhor, eu trabalhei 30 anos como mestre de obras, construí prédios, casas, pontes. Se o senhor me der uma chance, eu provo. Algo naquele momento me tocou. Talvez fosse a confiança na voz dele, ou talvez eu estivesse apenas precisando acreditar em alguém. Dei meu endereço e disse que tinha um muro para reformar. Ofereci R$ 800 pelo trabalho completo. Ele aceitou na hora, mas fez um único pedido. Posso dormir no canteiro de obras? Não tenho para onde ir à noite, mas prometo que vou cuidar do espaço como se fosse meu. Eu concordei. Afinal, meu quintal era grande e tinha uma área coberta. No dia seguinte, ele apareceu às 7 da manhã em ponto. Trouxe apenas uma mochila velha e ferramentas que pareciam ter décadas de uso, mas estavam impecáveis. Organizou tudo com uma precisão impressionante antes de começar. Nos primeiros dias, eu observava dele de longe, enquanto trabalhava em home office. O homem era meticuloso. Cada tijolo era colocado com perfeição. Cada medida era conferida 3 vezes. Ele trabalhava em silêncio, completamente focado. Mas havia algo estranho. Toda vez que eu tentava puxar conversa, ele respondia educadamente, mas de forma breve. Nunca falava sobre si mesmo. Nunca contava por que estava morando na rua. Sempre desviava para falar sobre a obra. No 5º dia, minha esposa, a Juliana, comentou: Rafael, você não acha estranho um mestre de obras com 30 anos de experiência morando na rua? Ele nunca te contou o que aconteceu com ele? Eu tinha pensado nisso, mas não queria ser invasivo. Então comecei a prestar mais atenção. Percebi que à noite ele acendia uma lanterna e ficava lendo livros velhos. Uma vez, quando passei perto, vi que eram livros de engenharia civil. Quem era esse homem realmente? No 7º dia, aconteceu algo que me deixou ainda mais intrigado. Chegou uma entrega de material que eu havia encomendado, mas o fornecedor tinha mandado o tipo errado de cimento. Antes que eu pudesse reclamar, o pedreiro olhou e disse: esse cimento não serve para a estrutura externa. Ele explicou detalhes técnicos sobre resistência, umidade e durabilidade que eu nunca tinha ouvido. Falou sobre normas da ABNT, especificações de engenharia. Aquilo não era conhecimento de um pedreiro comum, era conhecimento de engenheiro. Minha curiosidade estava me matando, mas eu respeitava o silêncio dele. Até que no 10º dia, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava no escritório quando ouvi um barulho alto no quintal. Corri para ver o que era. O pedreiro estava caído no chão, segurando o peito. Fiquei apavorado. Achei que era um ataque cardíaco. Corri, ajudei ele a sentar, peguei água. Mas quando ele recuperou o fôlego, percebi que não era dor física. Ele estava chorando. Desculpa, Sr. Rafael. Ele disse entre lágrimas. É que hoje faz exatamente 3 anos. Eu perguntei 3 anos de quê? E ele respirou fundo. 3 anos que eu perdi tudo. Minha família, minha empresa, minha casa, tudo. Sentei ao lado dele.
E pela primeira vez, ele começou a falar. Seu nome era Marcos. Ele tinha sido dono de uma construtora de médio porte em São Paulo. Tinha esposa, 2 filhos, uma vida confortável. Marcos contou que sua empresa estava crescendo rápido. Conseguiu um contrato grande com a prefeitura para construir uma escola. Era a oportunidade da vida dele. Investiu tudo o que tinha, pegou empréstimos, contratou mais funcionários. Mas 6 meses depois do início da obra, houve uma mudança de governo. O novo prefeito cancelou todos os contratos da gestão anterior, alegando irregularidades que nunca foram provadas. A empresa do Marcos foi uma das afetadas. Da noite para o dia, ele ficou com uma dívida enorme. Tentou renegociar, tentou encontrar outros trabalhos, mas a crise econômica estava forte. Os credores não tiveram piedade. Em menos de 1 ano, ele perdeu tudo. O pior de tudo, ele disse, foi ver sua família se desfazer. A esposa não aguentou a pressão e pediu o divórcio. Levou os filhos para morar com os pais dela em outro estado. Ele ficou sozinho, sem dinheiro, sem perspectiva. Eu tentei recomeçar em São Paulo, Marcos continuou. Mas em todo lugar que eu ia, as pessoas sabiam da falência. Ninguém confiava mais em mim. Então peguei o pouco que tinha e vim para Belo Horizonte, para começar do zero. Ele me olhou com os olhos ainda vermelhos e disse, por isso eu sou tão cuidadoso com cada detalhe do trabalho aqui. Porque construção não é só tijolos e cimento, é confiança. E eu preciso provar, principalmente para mim mesmo, que ainda sou capaz. Aquela conversa me impactou profundamente. Naquela noite, conversei com a Juliana sobre tudo que o Marcos tinha me contado. Ela ficou tão tocada quanto eu. Decidimos que precisávamos fazer algo mais por ele. Nos dias seguintes, enquanto Marcos terminava o muro, comecei a fazer algumas ligações. Tenho alguns contatos na área de construção por causa do meu trabalho. Expliquei a situação dele, falei sobre a qualidade do trabalho que estava vendo. Consegui 3 orçamentos para ele, uma reforma de apartamento, uma ampliação de casa e um projeto de paisagismo. Eram trabalhos pequenos, mas honestos. Somados davam quase R$ 5.000. No 15º dia, Marcos terminou o muro. Estava impecável. Parecia trabalho de revista de arquitetura. Ele tinha colocado detalhes que eu nem tinha pedido. Um acabamento especial, um sistema de drenagem, até uns nichos decorativos. Chamei ele para conversar no final da tarde. Entreguei um envelope com os R$ 800 que tínhamos combinado, mais 200 a mais pela qualidade excepcional. Ele tentou recusar o extra, mas insisti. Marcos, você transformou um simples muro em uma obra de arte, eu disse. Mas tem mais uma coisa. Entreguei os 3 orçamentos que tinha conseguido. Ele leu cada um, em silêncio, e seus olhos começaram a brilhar. Senhor Rafael, eu não sei o que dizer, ele murmurou. Isso significa mais do que o senhor imagina. Mas então ele fez algo que me pegou completamente de surpresa. Colocou a mão no bolso e tirou uma chave. Era uma chave pequena, dourada, presa a um chaveiro de couro gasto. Marcos segurou ela na mão por um momento, olhando como se estivesse vendo algo muito valioso. Depois estendeu para mim. Eu preciso te dar isso, ele disse com a voz embargada. E preciso te contar uma coisa que ninguém mais sabe, algo que eu guardei comigo durante esses 3 anos. Meu coração acelerou. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Marcos respirou fundo e começou. Quando eu perdi tudo em São Paulo, quando minha esposa me deixou e eu fiquei sozinho, eu pensei em desistir de viver. Passei 2 semanas dormindo debaixo de um viaduto, sem vontade de continuar. Um dia, um homem idoso, que também morava na rua, se aproximou de mim. Ele me ofereceu comida e começamos a conversar. Descobri que ele tinha sido professor universitário, mas tinha perdido tudo por causa de uma doença grave. Esse homem me disse algo que eu nunca vou esquecer. Marcos continuou. Ele disse, filho, a vida não acabou. Ela só te deu uma nova página em branco. Você pode ficar olhando para a página anterior rasgada, ou pode começar a escrever uma nova história.
Aquele professor morou comigo debaixo do viaduto por 3 meses. Ele me ensinou a ter dignidade mesmo sem ter nada. Me ensinou que trabalho honesto, não importa qual seja, tem valor. E me fez prometer uma coisa. Marcos olhou para a chave na minha mão e continuou. Ele me deu essa chave e disse, quando você conseguir se reerguer, quando encontrar alguém que acredite em você de verdade, passe essa chave para frente. Ela vai abrir algo importante. Eu perguntei o que a chave abria e ele apenas sorriu. Disse que eu ia descobrir quando fosse a hora certa. 1 semana depois, o professor faleceu dormindo. O coração dele simplesmente parou, mas ele morreu em paz, sorrindo. Olhei para a chave na minha mão, sentindo o peso daquele momento. Marcos, mas o que essa chave abre? Perguntei. Ele sorriu, o mesmo sorriso que devia ter visto no rosto do professor. Ela abre um cofre no Banco do Brasil da Avenida Paulista, agência 3210, Marcos respondeu. O número do cofre está gravado no chaveiro 573. O professor me disse que dentro tem algo que vai fazer sentido quando você precisar. Mas, Marcos, por que você está me dando isso? Perguntei confuso. Você não quer saber o que tem lá dentro? Pode ser algo valioso que pode te ajudar a recomeçar de verdade. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, senhor Rafael. O professor me ensinou que algumas coisas não são sobre o que você ganha, mas sobre o que você passa adiante. Você me deu dignidade de volta. Me deu trabalho, confiança, esperança. Esses 15 dias aqui foram mais do que uma obra. Foram a prova de que eu ainda tenho valor, de que eu ainda posso construir coisas boas. E isso não tem preço, ele disse com os olhos marejados. A chave agora é sua. Quando você for a São Paulo, vá até o banco. E o que você encontrar lá, use de uma forma que honre a memória daquele professor. Ajude alguém como ele me ajudou. Como você me ajudou. Fiquei ali parado, sem palavras. A situação toda parecia surreal. Uma chave de um cofre misterioso, uma história de redenção, um pedido de continuar um legado de bondade. Era quase difícil de acreditar. Mas olhando nos olhos do Marcos, eu sabia que era verdade. Cada palavra, cada emoção era genuína. Esse homem tinha passado pelo inferno e tinha saído do outro lado, ainda acreditando na bondade humana. 2 semanas depois, eu precisei ir a São Paulo a trabalho. A Juliana insistiu que eu fosse ao banco descobrir o mistério da chave. Confesso que estava nervoso. Parte de mim tinha medo de ser uma decepção, de não ter nada lá. Cheguei ao Banco do Brasil da Avenida Paulista numa terça-feira de manhã. Mostrei a chave, apresentei meus documentos, expliquei a situação. O gerente me levou até a sala de cofres. O coração estava disparado quando abri o cofre número 573. Dentro havia um envelope amarelado pelo tempo e uma caixa de madeira pequena. Peguei os 2 itens com as mãos tremendo. Abri primeiro o envelope. Dentro tinha uma carta escrita à mão com uma caligrafia elegante e antiga. Comecei a ler. Se você está lendo isto, significa que a corrente de bondade continua. Meu nome era Professor Henrique Almeida. A carta continuava. Passei minha vida ensinando filosofia e ética na universidade. Quando fiquei doente, perdi tudo, mas descobri que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas nas vidas que tocamos. Neste cofre, deixo o último recurso que tenho. R$10.000 em uma caderneta de poupança que mantive intocada. Mas esse dinheiro vem com uma responsabilidade. Use-o para ajudar alguém a recomeçar. Não dê o peixe, ensine a pescar. Invista em alguém que merece uma segunda chance. Pode ser um curso profissionalizante, ferramentas de trabalho, capital inicial para um pequeno negócio. O que você achar melhor. E quando essa pessoa se reerguer, peça que ela continue a corrente. Terminei de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Abri a caixa de madeira. Dentro, além do comprovante da caderneta de poupança, havia uma foto antiga. O professor Henrique sorrindo ao lado de um jovem que eu reconheci imediatamente. Era o Marcos, mas pelo menos 20 anos mais jovem, usando terno e gravata. No verso da foto estava escrito: Marcos, meu melhor aluno de ética empresarial, formatura de 1995.
Sempre soube que você seria especial. Tudo fez sentido naquele momento. O professor não tinha encontrado o Marcos, por acaso, debaixo do viaduto. Ele tinha procurado seu antigo aluno. Tinha usado seus últimos momentos de vida para salvar alguém que ele sabia que merecia uma segunda chance. Voltei para Belo Horizonte com a caderneta de poupança e um plano. Chamei o Marcos e contei tudo o que tinha descoberto. Quando mostrei a foto, ele desabou em lágrimas. Eu não sabia que ele tinha sido meu professor. Ele soluçou. Eu estava tão perdido naquela época, tão sem esperança, que nem reconheci o rosto dele. Ele nunca disse quem era. Apenas me ajudou, me deu dignidade, me deu vontade de viver de novo. Usei os R$ 10.000, exatamente como o professor Henrique tinha pedido. Ajudei o Marcos a alugar uma pequena sala comercial. Comprei ferramentas profissionais novas. Paguei por um curso de atualização em novas técnicas de construção. Mas fiz mais do que isso. Através dos meus contatos, consegui apresentar o Marcos a construtoras que estavam precisando de mestres de obras qualificados. Ele fez 3 trabalhos de teste, todos impecáveis. Em 6 meses, o Marcos não estava mais morando na rua. Tinha alugado um apartamento pequeno, mas digno. Tinha trabalho fixo em uma construtora respeitável. Tinha começado a juntar dinheiro para, um dia, tentar reaproximar dos filhos. Hoje, um ano depois daquele dia em que parei o carro para falar com um pedreiro, segurando uma placa de papelão, eu olho para trás e vejo como uma simples decisão mudou tantas vidas. O Marcos está reconstruindo sua vida tijolo por tijolo, literalmente. Ele já conseguiu fazer uma ligação com o filho mais velho, que aceitou conversar com ele. São passos pequenos, mas importantes. E sabe o que é mais incrível? Semana passada, o Marcos me ligou dizendo que tinha contratado um ajudante, um jovem de 22 anos que estava morando na rua depois que a família o expulsou por ser quem ele é. Estou ensinando ele a profissão, o Marcos me disse com orgulho na voz. E quando ele estiver pronto para voar sozinho, vou passar para ele a lição que o professor Henrique me ensinou, que a vida sempre oferece uma nova página em branco. A corrente de bondade continua. E tudo começou com uma decisão simples. Parar o carro e dar uma chance a alguém que parecia não ter nada, mas na verdade tinha tudo que importa. Tinha dignidade, talento e vontade de recomeçar. Às vezes eu penso no professor Henrique, um homem que mesmo tendo perdido tudo materialmente, deixou um legado que continua mudando vidas. Ele provou que bondade não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você está disposto a dar. Então fica aqui minha mensagem para você que está me ouvindo. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém, não deixe passar. Pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser apenas acreditar em alguém quando ninguém mais acredita. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa para mudar de vida é alguém que veja o valor dela quando ela mesma já não consegue mais ver. E essa pessoa pode ser você.